Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 23 de abril, quarta semana do tempo da Páscoa, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, caríssimos, Jesus está ali no templo, é inverno e é festa. Festa da dedicação do templo, ou seja, do consagrar do templo pelas mãos do sumo sacerdote ao Deus Altíssimo. Jesus está lá, é uma das festas de preceito. Está ali na casa do seu Pai, a casa de Deus na terra, e segue no seu diálogo com os fariseus, com o povo judeu, aqueles a quem Deus enviou o seu próprio Filho. E eles querem saber, tu és ou não o Messias? Por que não falas abertamente, não falas às claras, para que nós possamos acreditar em ti? Irmãos, vejam, Jesus já havia anunciado em diferentes momentos que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. E Jesus diz no Evangelho, confrontando os judeus, que as obras que ele faz dão testemunho de que ele é o Messias. Mas precisamos voltar em uma explicação que diversas vezes eu já dei aqui neste canal. Os judeus esperavam um Messias militar, um governante que viria com um grande exército para expulsar de Israel os invasores, para devolver ao povo a sua soberania. O povo estava farto de pagar impostos, farto de ser tratado como objeto. O povo estava vivendo na miséria, enquanto poucos do seu próprio povo viviam na fartura e na abundância. Ora, o povo necessitava de um libertador que chegasse, destruísse o opressor e colocasse, de fato, o povo no comando. Ora, Jesus é o Messias, mas não um político libertador. É aquele que vem libertar o homem de si mesmo, do mundo, do pecado. Ora, os judeus não entenderam isso. Não entrava na cabeça deles e no seu coração, sobretudo, que o Messias não quisesse interpor-se entre o domínio estrangeiro dos romanos e o seu povo. Que ele fosse até o governador e dissesse: eu vim para libertar o meu povo do jugo e da opressão romanas. Mas Jesus, pelo contrário, anuncia que ele é o bom pastor, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a porta pela qual as ovelhas entram, que ele é a luz do mundo. Ou seja, ele é o autor de todas as coisas. Os judeus tinham diante deles o próprio Deus a quem eles serviam, numa pessoa, feito homem, para que pudesse o homem compreender o desígnio e o chamado de Deus. O Messias, Jesus, realizava grandes prodígios, ressuscitava mortos, curava doentes, fazia cegos enxergarem, caminhava sobre as águas, multiplicava pães e peixes, perdoava pecados. E o povo cego não conseguiu enxergar os sinais e por isso não acreditou. Será que eu e você também não estamos
nesta mesma cultura que o povo de Israel naquele tempo vivia acerca do Messias? Nós sabemos que o Messias veio, sabemos que é Jesus, que morreu e ressuscitou para nos salvar, mas nós, será que não estamos esperando um Messias fantasioso, achando que Jesus vai nos conceder tudo aquilo que nós desejamos, mesmo que imerecidamente? Será que nós achamos que Jesus é um mago, que num passe de mágica realiza os nossos desejos, que Ele é o gênio da lâmpada? Ora, Jesus é homem e Deus, Senhor do céu e da terra. É aquele que tem poder sobre a morte, é aquele que tem poder sobre a vida. Em Jesus, tudo tem início e tudo tem fim. Ele é o único Senhor. E nós precisamos crer nisso. Devemos parar de esperar que as coisas aconteçam de forma fantasiosa. A salvação já foi conquistada por Jesus. Nós somos herdeiros desta salvação, mas o fato de sermos herdeiros não nos dá a certeza de que receberemos a herança. E por quê? Porque é necessário que eu e você também nos comprometamos com essa herança que o Senhor preparou para nós. E é por isso que nós devemos crer de todo o coração que aquilo que Jesus diz é o que o próprio Pai diz, é o que o Espírito Santo diz. Aquilo que Jesus faz é ao mesmo tempo a ação do Pai e do Espírito, porque eles são um só. Nós não podemos nos misturar ao grupo daqueles que enxergam Jesus apenas como um acessório para momentos de dificuldade. Ora, Jesus tem que ser o nosso tudo, sempre e em todos os momentos. Ele deve estar na nossa vida diante dos nossos olhos, do nascer ao pôr do sol. Deve ser a nossa rocha e fortaleza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Não pode ser Jesus uma peça que eu movo para o lado quando estou bem e depois trago para a minha vida quando me vejo em maus lençóis. Não. O Senhor deve fazer parte da minha vida, do meu caminho, da minha história. E por quê? Porque Ele é o Salvador. E uma vez que eu entendo isso, eu não fico por aí buscando outros salvadores, outros mestres, outros redentores, porque afinal de contas não existem. Só existe Jesus. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor cura, só o Senhor refaz a minha vida. Então, caríssimos, ou nós devemos aqui invocar o apóstolo Paulo, ou nós somos de Cristo, ou nós somos contra Cristo. Ou nós abraçamos de uma vez por todas o chamado e a vocação que Deus nos fez, ou então nós vivemos como pagãos. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para querer ficar com um pé no mundo e um pé dentro do céu. Não dá para dizer que eu sou de Deus, mas me comporto como alguém que não acredita em Deus. Ora, porque o que aqueles irmãos de Jesus, o seu povo, estava fazendo? Dizendo ser de Deus, mas se comportando como se fossem pagãos, porque eram de tanta fé, de tanta oração, de tanto conhecimento acerca da Sagrada Escritura, que quando Deus chegou, eles não o reconheceram. Eu e você o reconhecemos? Deus te abençoe e até amanhã.